É com sentimento de responsabilidade e de esperança que participo deste encontro nacional com os operadores das agências privadas e colocação e das empresas de cedência temporária a trabalhadores, promovido pelo INAFOP, sob o tema Unindo esforços para fortalecer o mercado de trabalho. De responsabilidade, porque os temas relacionados ao trabalho impactam diretamente na vida das famílias angolanas, e de esperança, porque o facto de estarem aqui reunidos o governo, o setor privado e os operadores do mercado prova que acreditamos que juntos é possível fazer mais e melhor. O lema deste encontro traduz uma convicção que gostaria de deixar muito clara. Nenhuma instituição, pública ou privada, conseguirá responder sozinha à dimensão dos desafios do emprego em Angola. O fortalecimento do mercado de trabalho exige a participação coordenada das instituições públicas, parceiros sociais, entidades formadoras e, de forma particular, dos operadores privados de emprego, e é precisamente neste quadro que as agências privadas de colocação e as empresas de cedência temporária a trabalhadores assumem um papel cada vez mais relevante. As agências privadas de colocação e as empresas de cedência temporária são reguladas pelo Decreto 896/5 de Abril e Decreto Presidencial 5125 de 19 de Fevereiro, respectivamente. Nos termos desses diplomas, estas atividades estão sujeitas a licenciamento do MAPTES, mediante cumprimento escrupuloso dos requisitos estipulados por lei. Estes entes são mais do que intermediários, são facilitadores de oportunidades, operando como ponte entre o profissional que busca por uma vaga de emprego e a empresa que precisa de engenheiros, técnicos, gestores, entre outros. Quando essa ponte funciona bem, com ética e legalidade, o país avança. Mas quando falha, a informalidade cresce. Os direitos são violados, a confiança se perde e o trabalho deixa de ser digno. Por isso, lembrem-se sempre que o vosso trabalho é estratégico para esta nossa Angola. Minhas senhoras e meus senhores, o nosso mercado de trabalho enfrenta 4 grandes desafios, para os quais o Executivo não fecha os olhos e tem trabalhado arduamente para os superar, e convoca as empresas aqui presentes hoje a prestarem igualmente o apoio necessário para o alcance deste desidrato. O primeiro desafio, a informalidade. Ainda temos uma parte considerável da nossa força de trabalho fora da proteção da lei, sem contrato, sem segurança social, com instabilidade dos rendimentos, pondo em risco o seu futuro. Por essa razão, temos implementado medidas para combater este fenómeno, através do Programa de Reconversão da Economia Informal, designado PREI, onde destacamos, entre outros, as atividades voltadas e iniciativas voltadas para a melhoria da oferta formativa, mediante a disponibilização de cursos de formação profissional focados nas necessidades reais do mercado, incentivo à inovação, através do apoio ao uso tecnológico e meios de pagamentos digitais para integrar pequenos negócios à economia oficial, o acesso a microcréditos e linhas de financiamento para impulsionar a atividade comercial. O segundo desafio é o desajuste entre a oferta e a procura. Por um lado, as empresas dizem: não encontramos o perfil profissional pretendido. Por outro lado, os jovens dizem: não há emprego. Isso significa que a nossa formação ainda não conversa o suficiente
com o mercado. E é aqui que vocês têm informação que vale ouro. Os senhores sabem exatamente que competências as empresas estão a pedir hoje. E a pergunta que faço é: o que têm feito enquanto parceiros do Executivo para superar essa lacuna? Que papel os centros de emprego desempenham para ajudar a mitigar este impacto negativo? Gostaria de convidar os senhores a refletir em torno destas temáticas para juntos encontrarmos as melhores soluções para debelar estes problemas, de tal sorte que a articulação entre a formação e o mercado de trabalho seja cada vez mais eficiente e eficaz. O terceiro desafio, a cedência temporária responsável. A cedência é uma ferramenta moderna e necessária porque dá flexibilidade à empresa e oportunidade ao trabalhador, mas temos de demarcar uma linha vermelha. Cedência não pode ter precariedade eterna. Tem de ser a porta de entrada para um emprego efetivo, com registro à lei e respeito. Temos recebido os relatos de exploração e transgressão da legislação laboral por parte de algumas empresas que atuam neste setor e por via da Inspeção Geral do Trabalho. Temos e continuaremos a agir de forma bastante ativa, visando sempre a salvaguarda dos direitos e legítimos dos interesses dos trabalhadores. Quarto desafio, a inclusão. Precisamos colocar mais jovens, mais mulheres e mais pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Com base nas políticas de inclusão destas classes, entretanto, consideramos um desafio, na medida em que também notamos que existe por parte desta classe um nível elevado de falta de conhecimento em detrimento das áreas do saber. Importa destacar que o grande objetivo é promovermos a inclusão sem barreiras, esquecendo, em definitivo, a política de cotas, na medida em que todos os angolanos devem ser tratados de igual forma, nos termos da lei. Angola não pode se desenvolver discriminando os seus filhos, dando primazia a alguns e deixando os outros para trás. Caros presentes, importa destacar a dimensão que os operadores privados já assumem no nosso mercado de trabalho. Atualmente, encontram-se licenciados 182 empresas de cedência temporária de trabalhadores e 126 agências privadas de colocação. Números que demonstram a existência de um setor expressivo e com potencial para contribuir de forma mais significativa para a dinamização do mercado de trabalho nacional. No entanto, o número de operadores licenciados só por si não permite avaliar o verdadeiro impacto da sua atividade. Temos verificado que um número significativo de operadores não reporta de forma regular e completa os dados referentes aos trabalhadores efetivamente colocados ou cedidos. Esta situação merece a nossa particular atenção e deve ser alterada. Precisamos de passar de uma lógica centrada apenas no licenciamento das entidades para uma lógica orientada para os resultados efetivos da sua atividade. Para isso, é fundamental sabermos quantos cidadãos estão a ser efetivamente colocados no mercado de trabalho, em que províncias, em que setores de atividade, em que profissões e com que características. Precisamos igualmente de conhecer as áreas profissionais que concentram maior procura e maior número de colocações, bem como aquelas em que persistem maiores dificuldades de inserção. Esta informação é essencial, não apenas para o Executivo, mas também para os próprios operadores, empregadores, entidades formadoras
e candidatos aos empregos. Um sistema de informação de emprego robusto permite-nos antecipar necessidades de competências, orientar a formação profissional, melhorar os serviços de intermediação laboral e apoiar a definição das políticas públicas de emprego mais ajustadas à realidade económica do país. Estimados participantes, devemos assegurar, mediante acompanhamento, fiscalização, que as entidades licenciadas estejam efetivamente a exercer a atividade para a qual foram autorizadas e que os respectivos dados sejam devidamente registados e reportados. Ao mesmo tempo, devemos criar condições para o processo de reporte, que o processo de reporte seja digital, simples, regular e eficiente, reduzindo constrangimentos administrativos e promovendo uma cultura de cumprimento. Por essa razão, o encontro de hoje deve ser visto não apenas como um espaço de transmissão de orientações, mas, sobretudo, como um fórum de diálogo aberto, franco e construtivo. Precisamos de ouvir os operadores, compreender as dificuldades que enfrentam, identificar os constrangimentos existentes nos processos de colocação e cedência temporária de trabalhadores e, sobretudo, encontrar soluções conjuntas que permitam melhorar o funcionamento do setor. Por isso, é fundamental que este encontro resulte em recomendações concretas e mecanismos de cooperação que possam contribuir para melhorar a qualidade dos serviços de colocação e cedência temporária de trabalhadores, reforçar o cumprimento da legislação laboral aplicável, promover maior transparência na relação entre operadores, trabalhadores e empregadores, melhorar o reporte e a qualidade de dados relativos às colocações e cedência de trabalhadores, permitir uma leitura mais precisa das áreas profissionais, setores e regiões com maior procura e colocação, fortalecer a articulação entre o INEFOB e os operadores privados, alargar progressivamente o acesso aos serviços de intermediação laboral nas diferentes regiões do país, colher subsídios e contribuições para a atuação do regulamento base das agências privadas de colocação, de modos a adequar-se aos desafios contemporâneos. E, por último, contribuir para a criação de mais e melhores oportunidades de emprego para os cidadãos. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social continuará empenhado em promover políticas que favoreçam o emprego, a empregabilidade, a qualificação profissional, a proteção social e a melhoria das relações laborais. Neste percurso, contamos com o INEFOB, que através da sua Unidade de Intermediação de Mão de Obra, o IMO, deve igualmente continuar a servir de ponte entre a procura e a oferta e as empresas que precisam de trabalhadores. Que as conclusões deste encontro não permaneçam apenas nos documentos, mas se traduzam em medidas concretas, compromissos assumidos e melhorias efetivas no funcionamento do mercado de trabalho. Antes de terminar, gostaria de reiterar o meu reconhecimento ao INEFOB pela iniciativa e a todos os operadores, instituições e parceiros que aceitaram participar deste importante encontro e neste momento. Desejo a todos um excelente encontro com debates produtivos e resultados que contribuam efetivamente para o fortalecimento do mercado de trabalho em Angola. E com estas palavras, declaro aberto oficialmente o Encontro Nacional com os operadores de agências privadas de colocação e de empresas de cedência temporária aos trabalhadores. Um bem-aja a todos. Obrigado.